Quando falamos em pecado, sempre pensamos em coisas terríveis, como blasfêmia contra o Espírito Santo, assassinato, adultério. Mas existem outros pecados que muitas das vezes deixamos passar ou não damos muita atenção, fazendo com que esses pecados se tornem normal no nosso dia a dia. E pessoas vivem constantemente aborrecendo a Deus sem nem menos perceber. Veja o que a Bíblia diz: aquele que pratica pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. E para isso, o Filho do Homem se manifestou, para destruir as obras do diabo. Você precisa aprender de uma vez por todas que todo pecado é ruim e nos afasta da presença de Deus, causando a morte espiritual. Durante 12 anos que estou convertido, vejo que o ano de 2023 foi um dos anos mais difíceis espiritualmente, porque vi muitas pessoas se afastando da presença de Deus por conta de pecados repetitivos no dia a dia. E nesse vídeo eu vou mostrar pecados repetitivos que podemos cometer no nosso dia a dia, fazendo com que isso afaste da presença de Deus. Eu quero agradecer a todos que nos acompanharam até agora, porém Deus colocou no meu coração de trazer vídeos curtos, rápidos e objetivos, porque a gente tem vivido dias breves e é importante com que a palavra de Deus venha a ser propagada. E nesse canal nós vamos trazer vídeos de ensinamentos curtos, mais objetivos, para que você venha crescer na graça e no conhecimento. Então nos acompanhe e deixe nos comentários se esses vídeos estão edificando a sua vida. O primeiro pecado que eu quero citar hoje é a mentira. Olha só o que diz a palavra de Deus: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas deleita com os lábios que falam a verdade. Às vezes nós achamos que uma mentirinha aqui e ali, isso não é nada demais, mas Deus, ele odeia a mentira. Podemos lembrar de Ananias e Safira, que eles reteram parte do bem. E não foi por reter parte do bem, foi sim por estar mentindo. Porque Pedro explicou para Ananias e Safira dizendo que eles mentiram não para o homem, mas sim mentiram para Deus. Deus, ele odeia a mentira. E o pai da mentira é Satanás. Então qualquer tipo de mentirinha, seja qualquer mentira que você venha dizer, seja para o filho, para a esposa, para qualquer pessoa, isso sim é um pecado. E isso se torna um pecado corriqueiro. Eu vejo pessoas que já estão acostumadas a praticar mentirinhas para os filhos, mentirinhas no relacionamento, e essas mentiras vão contaminando. São por pequenos pecados, esses pecados que vão te levar à condenação eterna. Então tome muito cuidado quando você for falar algo, analise bem se aquilo provém de Deus ou se aquilo provém do maligno. Pode ser uma mentirinha simples, mas pode sim te levar à condenação. E veja como essas mentirinhas são algo tão letal, porque as pessoas que fazem essa prática, elas não conseguem pedir perdão ou se arrepender por alguma dessas mentiras. Elas não conseguem sentir o toque do Espírito Santo para que elas venham se arrepender e pedir perdão, e ficam com aquela mentira para o dia da condenação. Se você fez essa prática e reconhece que tem esse erro, já peça perdão agora a Deus, dobre o seu joelho e venha ter aí um conserto com o Senhor, para que no dia da condenação isso não venha te condenar. E o segundo pecado, eu como pastor tenho visto constantemente no meio do povo de Deus: o pecado do egoísmo. Olha só o que diz na palavra de Deus: e nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo o deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o irmão passar necessidade e não compadecer dele, como pode permanecer o amor de Deus nele? Filhinhos, não amemos de palavras e nem de boca, mas de ação verdadeira. No meio da correria do dia a dia é muito fácil nós pecarmos com egoísmo. Eu sei que você deve ter algum familiar, um parente, alguém necessitando de ajuda nesse momento. Mas a Bíblia diz que aqueles que não cuidam dos seus, ou seja, aqueles que não cuidam com quem são da sua família. E quem é a nossa família? A nossa família é aquele que faz a vontade do nosso Pai que estás no céu. Essa é a família de Cristo. E hoje, constantemente, a gente tem visto pessoas congregando no mesmo ministério, mas não consegue ver a dificuldade do irmão, não consegue ver a dificuldade da pessoa que está congregando. Realmente dói em nosso coração em ver que as pessoas não querem ajudar o próximo, não querem estender as mãos. E é um egoísmo muito grande no meio dos irmãos.
Poucas pessoas se preocupam com o filho do outro ou a situação do seu irmão que está passando necessidade com a igreja. A gente tem vivido nos últimos dias um egoísmo muito grande, até mesmo de ministérios que não conseguem ajudar uns aos outros, igrejas, placas, denominações brigando entre si e se alegrando até mesmo com a queda ou a dificuldade de algum outro ministério. Um egoísmo muito grande que tem acontecido nesses últimos dias, mas que vai levar sim à condenação. E olhando pelo lado bíblico, nós podemos ver a parábola do bom samaritano, onde Jesus mostra aquele que ajudou e auxiliou aquela pessoa que estava necessitando de ajuda naquele momento. E nessa parábola nós podemos ver e perceber que os líderes religiosos não estavam dispostos a ajudar aquele que estava caído. Passou ali um sacerdote, passou também um levita, mas foi um bom samaritano, aquele que não estava trabalhando no templo, aquele que não estava louvando no templo, aquele que não estava a serviço do reino, que ajudou naquele momento. Mas já os líderes, os religiosos que estavam dentro do templo, não estavam aí para ajudar aquele que necessitava de uma mão. É justamente isso que tem acontecido dentro das igrejas. Muitas pessoas estão preocupadas com o melhor louvor, muitas pessoas estão preocupadas em estar louvando, cantando, adorando a Deus, ou quem sabe pastores, líderes religiosos que estão preocupados com as suas pregações, se pregaram bem, ou preocupados até mesmo com a teologia, ou muitas coisas dentro da igreja, mas não estão preocupados com a necessidade, aquilo que a igreja deve fazer, que fez desde o princípio, a necessidade daqueles que precisam de uma mão, que estão ali sofrendo ou passando por dificuldade, seja ela física ou seja espiritual. O egoísmo é um pecado muito grande que está no meio de nós. Um dos pecados também corriqueiro no dia a dia é o pecado da inveja. Sim, muitos irmãos no nosso meio que tem esse espírito de inveja que tem dominado igrejas, denominações, e ninguém consegue ver o outro irmão bem ou o outro irmão feliz, que logo já está ali invejando, ou seja na maneira de louvar, ou seja na maneira de pregar, ou seja por algo que Deus abençoou aquele irmão. Veja o que diz a palavra de Deus: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. A inveja é um dos pecados terríveis que a gente tem vivido no meio do nosso arraial. Mas a inveja não é algo que nós vivemos somente nos nossos tempos. A gente pode ver que o rei Saul teve inveja de Davi quando o povo estava ali elogiando Davi pelas vitórias conquistadas nas guerras. E quando o povo cantava um cântico dizendo que Davi matava mais do que Saul, Saul logo endureceu o seu coração e não quis dar valor à vitória, aonde invejou seu coração contra Davi. A inveja não é algo de agora, a inveja é algo de muito tempo. Então isso já acontecia antigamente. Veja que Saul tinha um reinado. Veja que Saul era rei naquele momento e Davi era apenas um pequenino, mais levantado por Deus. Hoje acontece diretamente nos ministérios, aqueles que estão iniciando. Muitas das vezes as pessoas que já estão há muito tempo na congregação, na denominação, pensam: mas quem é esta pessoa que está chegando agora? Quem é este jovem que está chegando agora para ser um líder da igreja, para ser alguém que esteja louvando ou pregando dessa maneira? Então hoje nós vemos que há muita inveja no meio do nosso povo. Inveja porque pensam que Deus não pode levantar os pequeninos, mas sim, Deus levanta os pequeninos, assim como levantou Jeremias. Deus, ele levanta os pequenos para confundir aqueles que são grandes, que estão lá acima. Então respeite sempre aqueles que estão iniciando no Evangelho, aqueles que têm o chamado, aqueles que estão também em uma nova geração e um novo legado cristão guiado pelo Espírito Santo de Deus. Um dos pecados que tem acontecido constantemente, destruído a igreja, é o espírito de rebeldia. Um dos pecados que Deus mais odeia. Deus odeia a rebelião. E nos dias de hoje a gente tem visto muitas pessoas causando rebelião na igreja, destruindo o ministério, causando divisão nas igrejas, causando brigas, contendas, abrindo novas placas, novas igrejas, fazendo isso constantemente. O
pecado de rebelião tem acontecido. E isso não é desde agora. A Bíblia vai nos dizer lá no livro de Apocalipse que sim, houve uma guerra no céu, que Satanás se rebelou contra Deus e uma terça parte saiu do céu, levou aí uma terça parte do céu conseguindo convencer. Então o pecado de rebelião ele é pior do que feitiçaria. E tem acontecido hoje muita rebelião contra líderes, contra pastores, contra pessoas que estão à frente do trabalho. Tem acontecido. É um dos pecados constantes que vai levar, sim, a igreja desse último século à condenação se não houver um arrependimento. E o que a palavra de Deus diz sobre a rebelião? No Antigo Testamento, teve um povo que se rebelou contra o líder Moisés, aquele que Deus separou para guiar o povo. Todos nós conhecemos a história de Moisés. Mas existia Datã, Corá e Abirão, que se rebelaram contra o seu servo Moisés, e Deus abriu a terra para que eles fossem engolidos vivos, juntamente com todos aqueles que se rebelaram contra o líder Moisés, que estava à frente daquele trabalho. A rebelião é algo que Deus odeia, e isso tem acontecido muito. É por isso que as pessoas não conseguem progredir, não conseguem crescer o seu ministério, não conseguem crescer o chamado, não conseguem ser felizes e ficam de igreja em igreja, rodando e rodando, sem aprender sobre isso que eu estou dizendo hoje. Então, não tem problema se você errou até agora. O problema é você não reconhecer, o problema é você não ser tocado pelo Espírito Santo de Deus nesse vídeo. E se você saiu por algum motivo, de qualquer ministério que seja, qualquer obra, por rebelião, com seu líder, com seu pastor, peça perdão diante de Deus, porque isso será cobrado de ti no dia do juízo final.